Fala galera que se liga no meu canal, que assiste meus vídeos. Hoje galera, eu quero trazer um vídeo aqui falando sobre a queima de estator, certo? Eu vou dar um exemplo aqui prático da elétrica. Como eu sempre falo, a elétrica ela é um só em todos os seus setores, seja na residência, seja na indústria, seja na moto, seja no carro. A elétrica ela é uma só. Então galera, o que eu estou vendo muito hoje, eu vi muito trabalhando com oficina, foi queima de estatores, né? Até eu peguei na minha moto aqui agora também, se eu não tivesse observado isso, tinha queimado o estator. Mas enfim galera, vamos para a aula aqui. Então a gente vai aprender hoje porque os estatores estão queimando tanto e a galera não está tentando, principalmente o leigo, né, que não sabe isso que a gente vai falar hoje. Então, se você quer ficar por dentro porque acontece essa queima do estator, né, estatores que estão queimando muito rápido aí, o principal motivo está sendo esse. Vamos lá para a aula, galera. Olha só. Primeiro eu vou pegar essa parte aqui, ó, para a gente trabalhar com ela aqui, ó. Para a gente entender uma parte prática que a elétrica é uma só. Importa ela que seja na residência, na indústria, como eu falei, né? Onde for, a elétrica vai ser uma só. Então o que acontece, galera? Aqui a gente pegou um chuveiro aqui, ó, e a gente comprou um chuveiro, a gente sabe a potência desse chuveiro aqui, que é de 5.450 watts, entendeu? Só que para a gente instalar esse chuveiro, a gente não pode chegar lá e colocar o chuveiro, entendeu? Porque se você colocar o chuveiro lá, sem dimensionar a fiação e o disjuntor que você vai colocar para ele, pode acontecer o quê? Se você dimensionar para baixo mal, né, você dimensionar de forma errada, equivocada, dimensionar mal, pode haver um superaquecimento e pode pegar fogo na fiação da casa e, numa pior das hipóteses, né, assim, a pior das hipóteses pode queimar a fiação da casa, caso você não bote o disjuntor. E se você colocar o disjuntor, porque tem gente que gosta de ligar chuveiro na fiação da própria casa, né, não coloca disjuntor separado para o chuveiro. Então, quando não tem um disjuntor separado para o chuveiro, pode pegar fogo na casa. Esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro tópico. E o segundo é aquele cara que dimensionou um disjuntor, colocou o disjuntor lá só para o chuveiro, mas não dimensionou o disjuntor nem a fiação certa. Então o que, é que vai acontecer, galera? No caso de você comprou o chuveiro, você tem que saber a potência do chuveiro, a potência da sua rede, para você dimensionar o quê? Para você dimensionar a bitola do fio que você vai usar e também o disjuntor. Então a gente vai fazer um cálculo aqui, galera, para a gente dimensionar o nosso chuveiro. Faz de conta que eu comprei um chuveiro de 5.450 watts, né? E a minha tensão é de 127 volts, né? Conhecida como 110. Então vamos lá. O que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar e dividir a potência do chuveiro pela tensão, entendeu? Então a gente vai dividir isso aqui, galera. Eu já dividi para adiantar, entendeu? Só para dar um exemplo para a gente ir para a nossa aula principal. Mas vocês têm que entender, galera. Não pule isso aqui, porque essa base aqui é que vai fazer vocês ficar fera nessa aqui, ó. Entendeu? Por isso que eu, de certa forma, tive uma boa desenvoltura na elétrica, por causa que eu já trabalhava na construção civil com elétrica. Quando eu vim para a moto, eu já tinha uma base, uma bagagem de elétrica na parte de residencial. Então isso me ajudou muito, porque como eu falo, a elétrica é uma só. Então pegue essa base primeiro aqui, que você não vai se arrepender, vá por mim, galera. Aprenda essa base que eu vou passar aqui para vocês ficar fera na elétrica de moto, que é a mesma elétrica. Então eu já fiz esse cálculo aqui, galera. Eu peguei os 5.450 watts, que é a potência do chuveiro, 5.450 watts, que é a potência do chuveiro, e dividi por 127. Deu 42, para a gente descobrir a corrente, né, que vai passar pelo circuito. Deu 42,91. Deu assim, ó, 42,91 amperes. Então isso aqui é amperes, galera. Isso aqui é amperes, viu? Beleza? Então, quando eu pego
a tensão do chuveiro, que é de 5.450 watts, dividido pela tensão da minha rede. Se você for fazer esse cálculo aí, galera, você bota a tensão da sua rede, viu? Pode ser 220, pode ser 127, entendeu? Então você bota, se você for fazer esse cálculo, coloque na hora de fazer, divida a potência do seu chuveiro pela tensão da sua rede, da sua localidade. Então eu peguei essa daqui, ó, e peguei a potência, dividi pela tensão da minha rede, e eu sei qual é a corrente em amperes que vai passar pelo meu circuito, né, proporcionado pelo chuveiro. Qual é a corrente que esse chuveiro produz, consome, né, a corrente elétrica, entendeu? Então o que acontece? Eu tenho uma corrente elétrica aqui com essa divisão de 42,91 amperes, então quase 43. Então eu já coloquei aqui embaixo. Deixa eu acertar isso aqui, galera. Ó, existe uma tabela para você ver cada fio, cada bitola de fio de 1,5, fio de 2, 2,5, fio de 6 milímetros, fio de 10 milímetros. Cada fio tem uma capacidade de aguentar determinada corrente elétrica passando por ele, entendeu? Vamos chegar lá, galera, tenha calma. Então, um fio de 50 amperes, um fio de 10 milímetros, entendeu? Que eu coloquei aqui, ó. Um fio de 10 milímetros de espessura, 10 milímetros aqui de espessura, suporta uma corrente de 50 amperes, entendeu? Então um fio de 10 milímetros suporta uma corrente de 10 amperes. Então, galera, se eu colocar um fio de 10 milímetros aqui, vai suportar essa carga aqui, essa corrente? Vai, porque aqui é uma corrente de 42 amperes, né? Quase 43, 42,91, e aqui o fio de 10 milímetros, ele suporta 50 amperes. Agora eu digo a vocês, se eu colocasse um fio de 1,5, um fio de 2,5, um fio de 6 milímetros, ele ia suportar essa corrente? Não ia, galera. Por quê? Porque a corrente ia ser muito grande para ele. O que é que ia acontecer, André, se eu colocasse um fio menos que 10 milímetros? O que é que ia acontecer? Ele não ia suportar. O que é que ia acontecer? A fiação, se não tivesse o disjuntor para ele desarmar, que é um disjuntor de segurança, quando excede a amperagem dele, ele desarma. Se for a pessoa que não coloca disjuntor, liga direto na rede, ia pegar fogo na instalação, entendeu? Por quê? Porque você tem uma bitola de fio muito fina para muitos elétricos aqui, galera, passar por dentro desse fio aqui, ó. Então ele ia superaquecer. Por quê? Atrito, galera, entendeu? É muito atrito, é muito elétrons tentando passar por dentro desse fio que é fino, entendeu? Então eles iam se aglomerar aqui, os elétrons, ia funilar, eles vinham e afunilavam aqui, ó, e com isso ia se esfregando nas paredes do fio. Só estou falando da forma mais simples para vocês entenderem, entendeu, galera? Então o que é que ele ia acontecer aí? Ele ia se esfregar aqui, ó, para passar pelo fio para chegar até onde? No chuveiro, entendeu? Então ele ia atritar com o fio, porque ele é muito fino para muitos amperes, muita corrente passando, entendeu? Então para isso é que a gente faz a dimensão. Então o certo era colocar um fio mais grosso para suportar, entendeu? A passagem dos elétrons de boa aqui livre, entendeu? Os elétrons iam passar aqui tranquilo. Por quê? Porque agora o fio está bem dimensionado, está sobrando, entendeu, galera? É por isso que a gente faz a dimensão de fio, de bitola de fio. Então, se não fizer isso, vai esquentar o fio demais. O fio, quando começa a esquentar, é porque ele está sendo sobrecarregado. Está sobrecarregando a fiação, galera. Entendeu? Então vamos para a parte agora que nos interessa. Pronto, vamos esquecer isso aqui, galera. Que agora a gente vai chegar onde nos interessa aqui. Para vocês verem como é que as coisas funcionam. Eu expliquei isso aqui, galera, para que vocês coloquem na cabeça de vocês como tudo funciona. Então, quando o fabricante da moto ele fez o estator aqui, ó, ele fez o estator, quando ele desenvolveu o estator aqui, galera, ele desenvolveu esse estator pensando em quê? Que ele ia dar a carga na bateria, que a bateria tem 5 amperes,
né, para suportar a carga, 5 amperes de carga, né, 8 amperes, 4 amperes, entendeu? Ele dimensionou esse estator para essa bateria. O engenheiro eletricista da montadora desenvolveu esse estator para essas lâmpadas, que são as de pisca, do lateral, da lanterna traseira e do farol. A do farol aqui ela é 35 por 35 watts, né? 35 por 35 watts. Entendeu? 35 por 35 watts. Se eu não estou enganado, isso aqui é de 15 watts, se eu não estou enganado. 15, 12 por aí. Ou tá 12, parece que tem ali 12. Vamos botar a meia rinha, né? Entendeu? Essa juspisca. Essa aqui deve ser uns 15, 20 por aí. Mas enfim. Então, o que acontece? Está tudo dimensionado. Esse estator, esse enrolamento, ele está dimensionado para carregar a bateria, né? Está dimensionado para a parte de iluminação no fio amarelo, entendeu? No fio amarelo ele vai iluminar, render a parte de iluminação. No branco ele vai carregar a bateria e o verde é de aterramento. Então tá aí o estator dimensionado para isso. Se eu pego essa lâmpada aqui, galera, entendeu? A fiação foi toda dimensionada para isso aqui, para atender o que a moto tá na moto. É a mesma coisa disso aqui. A gente dimensionou a fiação do chuveiro para atender esse chuveiro aqui. Se eu colocar um chuveiro de mais potência aqui, eu tenho que dimensionar de novo. Por quê? Porque vai consumir mais corrente. Se eu colocar outro chuveiro de maior potência, maior do que 5.450, eu vou ter que fazer a divisão da potência do novo chuveiro pela tensão da minha rede para saber se a fiação vai aguentar. Então, se eu pegar essa lâmpada aqui, galera, se eu pegar essa lâmpada aqui e colocar uma de 55 por 60 watts, olha quanto eu aumentei aqui, galera. De 35 por 35 eu aumentei para 55 por 60 watts. É uma lâmpada de carro. Aí já vai ter esse consumo aqui, entendeu? E tem muita gente que pega, e observando também, galera, que as lâmpadas de pisca, elas também tem, para cada moto, ela tem a de 15, tem a de 12, entendeu? Por quê? Porque foi dimensionado para isso. Se você começar a botar a lâmpada de 15 em motos que trabalham com a de 12, ela vai super aquecer a fiação, sobrecarregar a fiação. E quem vai pagar o pato, galera? Quem vai pagar o pato? Quem vai pagar o pato é o estator. Por quê? Porque, como eu disse, o estator foi dimensionado para abastecer com corrente elétrica, com fluxo de corrente, as lâmpadas originais que estavam lá na moto. Aí você me tira uma lâmpada original de 35 por 35, coloca uma de 55 por 60 que é de carro. Muda as lâmpadas dos piscas, muda a lâmpada da lanterna traseira, acrescenta uma coisa, acrescenta outra, entendeu? Então não foi dimensionado para isso. Você teria que mexer no estator. Aí o que, é que vai acontecer, galera? Como você está aumentando a carga, as cargas elétricas que tem lá na moto, o estator começa a fazer o quê? Acontecer a mesma coisa disso aqui. Eu aumentei aqui, eu tenho que aumentar a fiação, a mesma coisa. Eu aumentei a carga aqui da moto, eu teria que aumentar a potência do meu estator. Entendeu? Aí como eu não vou aumentar isso, ele começa a superaquecer, aquecer, porque essa lâmpada vai exigir mais corrente elétrica. Ela vai exigir mais corrente. Quando você aumenta a potência, aumenta a corrente. Isso é fato. É a lei de Ohm, né? George Simon Ohms. Então, tá ali relacionado, galera. Se você aumentar a potência de uma lâmpada, você vai aumentar a corrente elétrica que vai circular dentro da fiação. Então, com isso, a fiação começa a aquecer e o estator vai aquecer muito mais ainda por estar perto do motor e tendo que mandar essa carga para a bateria, para carregar a bateria, para alimentar as lâmpadas que você acrescentou, que você botou xenon, que você botou não sei o que mais. Então ele vai fazer o que, galera? Ele vai começar a aquecer demais, porque ele não vai dar conta, e ele vai encostar espira com espira, que a gente chama que é o desenrolamento,
ele vai perder aquela isolamento, ele vai perder aquele isolamento que vem do cobre, né, que é um verniz, e ele vai fechar curto dentro da espira. Quando ele fecha curto, alguma bobina que fecha curto, a bobina que fecha curto, ela vai ficar bem pretinha, galera. Ela vai ficar bem pretinha aqui, ó. As outras noutra coloração, às vezes outra queima também, fica menos, mas fica, entendeu? E assim fica. Quando você perde algumas bobinas dessas, basta perder uma, o estator já está condenado, porque você pode perder. O estator ele funciona da seguinte maneira, galera. Parte das bobinas serve para carregar a bateria e a outra parte serve para iluminação. Se você perder uma bobina da parte da carga da bateria, não vai carregar a bateria, né? Até que a iluminação ainda vai ficar mais ou menos, não vai ficar 100%, porque está num enrolamento só. Vai perder um pouco, mas ainda vai segurar a energia. Mas não vai carregar a bateria. Se você perder na parte da iluminação, aí lascou também. Você nem vai carregar a bateria, porque não está no mesmo enrolamento. Traduzindo, tanto faz você perder na parte de carga da bateria, como você perder na parte de iluminação. O estator ele vai estar condenado. Você vai trocar o estator. Então, muita gente está pegando lâmpadas de carro e colocando no farol da moto. Na minha tinha uma dessa, entendeu? Eu tirei, porque eu sabia que ia queimar o estator. Não sei como queimou, porque eu acho que ele colocou há pouco tempo e quando eu peguei a moto, eu olhei logo, né? Não vai carregar a bateria com a lâmpada de carro, porque todo o consumo X que tinha aqui, e o estator estava dimensionado para carregar a bateria, quando botar a lâmpada aqui de carro, boa parte da carga que ia para alimentar a bateria, ela vai ter que, a lâmpada vai pedir para acender na sua tonalidade. Então, ela vai perder, quando ligar a moto, a lâmpada vai puxar mais do que deveria, vai ficar a bateria lá faltando. É aquela história, galera. É você com um cobertor pequeno querendo cobrir a cabeça. Quando você cobre a cabeça, descobre o pé. Quando você cobre o pé, descobre a cabeça. Então você fica nessa situação aqui, entendeu? Então, galera, eu exemplifiquei essa aula para ficar um pouco mais dinâmica, né, para que vocês possam entender. Quando vocês pegaram uma moto que não está carregando a bateria na sua oficina, veja logo quais são os itens que estão instalados na moto. Se tem lâmpada irregular lá atrás na lanterna, no farol, que a galera gosta de botar muito farol de carro para ter mais potência, só que ele esquece que o estator não vai dar a potência que ela precisa, né? O estator não foi feito para esse tipo de lâmpada. O carro é uma coisa, a moto é outra. Então, não adianta você colocar uma lâmpada de carro se você não tem um estator para abastecer essa lâmpada com corrente elétrica. Entendeu? E isso aí você vai ficar numa situação difícil. Então, galera, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, galera. Compartilha esse vídeo para outra pessoa, que isso aí vai estar me incentivando a gravar vídeo para vocês. E também vai estar ajudando na divulgação do canal e ajudando outras pessoas que precisam saber disso. Seja ele proprietário, seja ele mecânico, robista, seja quem for, galera. Compartilhe o vídeo, tá bom? Então vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Show, galera!